Olá, gente boa, tudo bem? Tudo na paz? Que bom. Vamos falar um pouquinho sobre pecado. Você sabe o que é pecado? O que você já leu sobre pecado? O que você já estudou ou foi ensinado a respeito de pecado? O que é pecado? Então esse é o tema para que nós possamos compartilhar um pouquinho aqui a respeito disso. Esse é o tema para a gente falar. O que é pecado? Aqui é Bíblia. O papo é Bíblia. Então vamos falar um pouquinho. O que é pecado? No grego, a palavra pecado significa amartia. Martia, a palavra do grego, que significa erro, significa errar o alvo, que significa queda, falha. Isso é pecado. De uma forma etimológica, teórica. Mas o pecado, como ele se manifesta? O pecado, ele vem de duas formas. A primeira forma de pecado é o pecado da natureza humana. Esse pecado, ele é o pecado que vem na herança de Adão. A maldade da desobediência. E esse pecado é intrínseco. Ele habita a nossa vida e nos faz ser seres imperfeitos. Somos seres imperfeitos por causa dessa herança de Adão. E o outro tipo de pecado se chama pecado deliberado. Pecado deliberado é aquele que a pessoa, de forma consciente, se coloca como instrumento do mal. Então, nós herdamos de Adão. Toda a humanidade herdou de Adão o pecado natural, que é um pecado intrínseco, não tem como sair fora dele. Ele habita em nós. O apóstolo Paulo ensina isso muito bem. Nós vamos já entrar com a Bíblia. Mas esse pecado que a gente estava falando sobre o pecado natural que habita em nós, é a nossa imperfeição. Esse pecado é aquele pecado que, por mais que você faça algo perfeito, num dia perfeito, a sua melhor obra de amor que você possa fazer num dia, e talvez uma obra tão especial de amor, e aquele foi um bem maravilhoso, foi sua melhor caridade naquele dia, e aos olhos dos outros, aos nossos olhos, foi tudo perfeito. Mas, infelizmente, é aí que habita o nosso pecado natural. É que aos olhos de Deus, tudo que parecia que foi perfeito, aos olhos de Deus tinha falha. Porque somos imperfeitos. Nós fazemos obras em parte. Nós profetizamos em parte. Nós obedecemos em parte. Porque somos um ser parcial e imperfeito. Então, quando a gente faz aquela melhor obra de amor, de caridade, diante dos olhos humanos, foi tudo perfeito. Mas a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Vê o exterior. Mas o nosso Deus, segundo o que está escrito lá no livro de Samuel, Deus contempla o nosso coração. Então a nossa melhor obra de amor, de bondade, de obediência, lá no fundo do nosso coração, do nosso ser, diante de Deus, ela vem com aquela pitada poluidora de egoísmo, alguma exaltação, um pouquinho de glorificação de si mesmo, um pouquinho de narcisismo, alguma coisa que acaba ofuscando o que seria perfeito. Então, nós acabamos por fazer aquela obra e ela se tornar uma obra imperfeita, porque nós somos imperfeitos. Agora, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensina que quando vier o que é perfeito, aí sim
seremos como Ele. Será tudo perfeito. Mas, por enquanto, ainda temos essa guerra, essa vaidade que habita todos nós. E esse é o pecado intrínseco. É algo que carrega o nosso ser, está em nós. O apóstolo Paulo, por várias vezes, ele disse: quem me livrará desse corpo de morte? Porque o bem que eu faço eu não quero fazer, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então encontrei essa lei dentro de mim. Que todas as vezes que eu quero fazer o bem e acabo não fazendo, é porque na verdade eu queria fazer o bem, mas o mal já cometi. O apóstolo Paulo ele fala um pouquinho sobre isso. É esse pecado intrínseco. Ele está em nós, ele habita em nós. E não tem como se livrar dele não. É orar e vigiar. Porque praticamente sempre seremos pegos em algum tipo de pensamento, em algum tipo de desejo no coração, uma pequena vaidade, um pequeno narcisismo diante de alguma ocasião, uma pequena dose de glorificação de si mesmo, de egoísmo. Isso nos ofusca diante dos olhos de Deus e então somos seres imperfeitos. E o pecado deliberado? O pecado deliberado é o pecado que, infelizmente, acabamos por cometer, mesmo consciente do mal que havia gerado em nossa mente e nosso coração. Acabamos por se tornar um instrumento do mal na execução desse pecado deliberado. E muitos são os pecados. Alguém um dia disse: pecado é tudo igual? Pecadinho e pecadão é a mesma coisa? Como que é isso? Olha, pecado não é tudo igual não. É mais ou menos assim. Imagine, por exemplo, que uma pessoa, ela teve inveja e acabou por ter ódio de uma outra pessoa. Então, nesse momento, até esse momento, o pecado estava nessa pessoa, no seu coração, só faz mal a ela, já é pecado. E esse pecado faz mal somente a essa pessoa que tem inveja e que está cheia de ódio. O pecado só está fazendo mal para ela. Mas como o pecado é crescente, a partir do momento que essa pessoa cheia de maldade e ódio resolve pegar uma arma, uma faca e desferir contra o seu próximo, então ele acabou por cometer um ato deliberado de pecado. E aí o pecado agora cresceu. O pecado que só fazia mal a ele, agora faz mal também ao próximo. E também faz mal aos filhos daquele próximo. Faz mal à esposa daquele próximo que foi esfaqueado, que foi ferido. Faz mal àquela família. E sendo assim, a gente acaba por ver que o pecado ele toma proporções maiores a partir do momento que ele se torna deliberado. Quando você tem inveja ou tem ódio, coisas dessa forma, você está pecando, sim. Mas esse pecado só faz mal a você. Mas a partir do momento que você põe em prática este pecado, ele se torna um pecado deliberado. E agora você, além de fazer mal para você, você também estará fazendo mal para o seu próximo. Ou para aqueles que são próximos daquele próximo que foi ferido. Então o pecado, ele é crescente, ele não é igual. Existe pecadinho e pecadão. Pecados são iguais. Não. Existe o pecado natural e existe o pecado deliberado. Então, nessa proporção, o pecado deliberado, quando ele se torna deliberado, ele acaba por fazer mal não somente a você, mas faz mal também a outras pessoas. E aí, o preço é maior. Deus não se deixa escarnecer.
tudo que o homem na carne semear, ele também ceifará. É o que diz a palavra. E o que é pecado na matriz religiosa? Na matriz religiosa, pecado é ir contra a maioria. É ir contra uma lista, um estatuto, um conjunto de regras morais pré-estabelecida e escolhida por uma maioria. Então, quando você se torna minoria, você é um transgressor. Você está indo contra essa maioria. Então, a partir do momento que você se coloca contra ou se opõe a qualquer uma dessas regras, que são desde regras morais a costumes, você acaba por ser um rebelde, um transgressor, um pecador levado a juízo, a julgamento por um grupo de pessoas que vão julgar, que vão te julgar segundo os seus próprios padrões. Temos um exemplo muito bom sobre isso a respeito da vida de Jesus Cristo, pois na religião do judaísmo, Jesus Cristo, ele foi condenado, foi pendurado na cruz, porque ele era contra a maioria, ele se tornou minoria. Então Jesus Cristo, dentro do judaísmo, se tornou simplesmente um imoral, pois ele não estava junto com a maioria. Ele era contra as atitudes daquela religião e seus líderes, e então ele se tornou um transgressor, pois a maioria o julgou segundo os seus padrões e estabeleceu que ele deveria ser condenado. Então esse é um exemplo do que faz a matriz religiosa, que julga a todos que não estão junto com a maioria. A partir daí, você se torna um réu, é levado a juízo pelaquela maioria e até mesmo é condenado, segundo os seus próprios padrões de juízos morais. Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Então, somos todos pecadores. Somos salvos mediante a graça, amor imerecido, da qual acabamos por ser alcançados por uma graça. O nome do Senhor seja glorificado em nós, através de nossas boas obras, porque a fé sem obra é morta. Então, todos nós que somos alcançados pelo Senhor, pela sua graça, temos que apresentar frutos dignos de arrependimento. Mas Jesus Cristo lhe disse: aquele que não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Como eu disse, a matriz religiosa acaba por um julgamento, lançar juízos sobre pessoas a partir de julgamentos segundo seus padrões morais. E Jesus Cristo, ele reduz tudo isso ao amor. Quando Jesus fala sobre o amor, ele fala sobre o mandamento. Ele diz: ame a Deus acima de todas as coisas e ame a teu próximo como a ti mesmo. Naturalmente, quando você ama a Deus, você segue os seus padrões. Ou seja, quando você segue a Jesus Cristo, você se torna um imitador de Jesus Cristo. Assim você estará amando a Deus, pois quem recebe o Filho, recebe ao Pai que o enviou. E naturalmente, quando você ama ao teu próximo como a ti mesmo, então você não peca contra ele. Então, o maior pecado é não amar. Amém? Deus te abençoe.